Toda noção de tranquilidade caiu por terra à medida que uma nação após outra se envolvia na Grande Guerra. Esses e outros acontecimentos históricos se harmonizavam com o que Jesus disse que identificaria a terminação do sistema de coisas. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ficou provado que os estudantes da Bíblia estavam certos. Isso fortaleceu sua fé na Bíblia e aumentou sua confiança de que Jeová estava usando Russell e seus companheiros para divulgar a verdade. Apenas observar o sinal que Jesus deixou já bastaria, mas o mais significativo é eles terem apontado aquele ano específico. Isso é extraordinário. Em 2 de outubro de 1914, Charles Russell deu um anúncio memorável no Betel de Brooklyn. Os tempos dos gentios terminaram. Seus reis já tiveram seus dias. Ainda havia grandes expectativas. Muitos dos estudantes da Bíblia esperavam receber em breve sua recompensa celestial. Minha mãe estava disposta a vender tudo o que tinha na casa, porque acreditava que o fim viria em 1914. E muitos irmãos naquela época pensavam a mesma coisa. Apesar daquelas expectativas, as condições mundiais aflitivas que tiveram início em 1914 não significavam que a obra dos estudantes da Bíblia estava encerrada. Russell estava certo de que ainda havia muito a ser feito. Ele escreveu: Não devemos perder tempo imaginando que a porta está fechada. Há pessoas que buscam a verdade, pessoas que estão sentadas nas trevas. A Torre de Vigia, de 15 de fevereiro de 1915. Mas o próprio Russell não alcançaria essas pessoas. Em 1916, durante uma viagem de pregação, ele morreu aos 64 anos. Ele gastou tudo o que tinha na pregação da mensagem da Bíblia. Embora a maioria dos estudantes da Bíblia continuasse estudando as Escrituras e pregando sua mensagem, alguns simplesmente não conseguiram superar suas decepções. Decepção de que nem todas as suas expectativas tinham se cumprido em 1914, agravada pelo pesar natural que sentiram com a morte de Russell. Foi um grande choque, porque eles estavam acostumados com a liderança de Russell e achavam que ele continuaria na liderança até que o Senhor viesse e levasse todos eles para o céu. Por um tempo, eles simplesmente não sabiam o que fazer. Estavam abalados demais, sem saber como ir em frente. Alguns deixaram de se associar com os estudantes da Bíblia e tentaram convencer outros a fazer o mesmo. O que aconteceria com os estudantes da Bíblia? Eles se dispersariam como se fossem seguidores de Russell? Essa não é uma obra de homens. É uma obra de Jeová Deus. Era evidente que Jeová já havia escolhido essa organização por causa da fidelidade e da sinceridade dos homens que faziam parte dela. Também era evidente que Jeová já tinha escolhido essa organização para realizar sua obra. Havia suficientes homens sinceros que ansiavam a verdade e queriam fazer a vontade de Deus para impedir que a organização deixasse de existir. Em vez de cederem à decepção pelo que não havia acontecido em 1914, os estudantes da Bíblia se concentraram na importância do que havia acontecido.
A Guerra Mundial e suas consequências se tornaram os acontecimentos que abalaram o mundo, conforme Russell tinha anunciado quase 40 anos antes. Os estudantes da Bíblia entenderam que a presença de Cristo havia iniciado em 1914 e que já estavam vivendo nos últimos dias deste mundo. 2 meses depois da morte de Russell, Joseph Rutherford foi designado para supervisionar a obra. Rutherford era um companheiro achegado de Russell. Viajava com ele e falava em sua defesa. Assim como Russell, acreditava que as boas novas precisavam ser pregadas. Ele era dinâmico e não se deixava intimidar. Mas nem todos gostavam dessas características, mesmo alguns dos estudantes da Bíblia. O irmão Rutherford era totalmente diferente do irmão Russell. Ele tinha um jeito brusco e falava a verdade, mesmo que isso ofendesse alguém. Acho que isso foi um grande teste para os irmãos, porque eles estavam, na verdade, adorando a criatura, mais do que o Criador. Rutherford providenciou que as anotações de Russell para o 7º volume de Estudos das Escrituras fossem compiladas num novo livro, O Mistério Consumado. Quando o livro ficou pronto, ele pediu que colocasse um exemplar em cada lugar à mesa no refeitório. Assim, quando a família de Betel chegou para a refeição, todos receberam o mistério consumado. Alguns estavam bem curiosos e entusiasmados se perguntavam sobre o que o livro falava. Mas já havia um clima tenso na família, porque alguns dos irmãos responsáveis pela obra tinham um certo rancor do irmão Rutherford. Alguns deles tinham planos ambiciosos. Então eles aproveitaram a ocasião para lançar acusações contra o irmão Rutherford, por ter decidido publicar o livro sem consultá-los ou informá-los disso. O resultado foi cerca de 5 horas de acusações infundadas contra o irmão Rutherford. Segundo o irmão Macmillan, naquele dia a família quase não comeu e saiu muito triste do refeitório. Mas o livro O Mistério Consumado atraiu a atenção das pessoas em geral. De início, os irmãos planejaram distribuir quase 100 mil livros, mas em pouco tempo foi necessário imprimir mais de 850 mil exemplares. O clero detestou o livro. Ele expunha seus ensinos e práticas antibíblicos e publicamente os condenava por seu envolvimento na guerra. O clero contra-atacou. Aproveitando-se do fervor patriótico do tempo de guerra, eles acusaram falsamente os estudantes da Bíblia de sedição, espionagem e traição, e instigaram o governo dos Estados Unidos a parar sua obra. Em 8 de maio de 1918, Joseph Rutherford e 7 de seus associados foram presos. Em 20 de junho foram condenados, sob 4 acusações, como perturbadores da ordem pública. Em 4 de julho de 1918, Rutherford e seus associados foram transferidos para a Penitenciária Federal em Atlanta, Geórgia. A sentença? 20 anos de prisão para George Fisher, Hugh Macmillan, Robert Martin, Frederick Robinson, Joseph Rutherford, William Van Amberg, Clayton Woodworth. E 10 anos de prisão para Giovanni De Cecca.
Serem mandados para a prisão foi um grande choque para eles. Tinham feito alguma coisa que não deviam? O Senhor estava descontente com eles ou estava apenas permitindo aquilo? Eles simplesmente não sabiam. O diabo incita as pessoas a se oporem a nós de modo direto ou indireto. Essa acusação de sedição muitas vezes é usada contra o povo de Jeová. É só mais uma tática. Aqueles irmãos, com certeza, não estavam se opondo ao governo do país. Em 26 de agosto de 1918, a sede em Brooklyn foi fechada. As atividades foram transferidas para Pittsburgh. Para os clérigos, a voz dos estudantes da Bíblia havia sido silenciada. O dia 11 de novembro de 1918 marcou o fim da Primeira Guerra Mundial. Prisioneiros de guerra estavam sendo libertados, mas não Rutherford e seus associados. Parecia que seus opositores tinham vencido. Os estudantes da Bíblia fizeram um abaixo-assinado pedindo a libertação dos 8 irmãos e conseguiram 700.000 assinaturas. Em 12 de março de 1919, Woodrow Wilson, então presidente dos Estados Unidos, reconheceu que os termos de prisão foram excessivos. Em 26 de março, os 8 irmãos foram libertados. Mais tarde, as acusações foram retiradas. Mas o Senhor estava preparando os irmãos para o futuro. Haveria uma batalha com o mundo político, religioso e comercial. Depois de ser solto, o irmão Rutherford estava preparado e treinado para isso. Ao serem soltos, os irmãos estavam cheios de zelo. Dentro de 6 meses, a sede voltou para Brooklyn e foram feitos preparativos para um congresso em Cedar Point, Ohio. Foi nesse congresso que foi lançada outra revista, A Idade de Ouro. Seu objetivo? Explicar o significado dos acontecimentos mundiais e dar esperança de que haverá uma solução para todos os problemas. Rutherford e seus associados tinham acabado de sair da prisão. Em apenas poucos meses, eles organizaram aquele congresso magnífico e anunciaram o lançamento de mais uma revista, A Idade de Ouro. Foi algo realmente inacreditável. Praticamente tudo estava parado. Daí, de repente, tudo ia a pleno vapor. Em 8 de setembro de 1922, outro congresso foi realizado em Cedar Point. Ali, Rutherford proferiu o que viria a ser talvez seu discurso mais famoso. Acreditam que o Rei de Glória começou a reinar? Sim! Então voltem ao campo. O mundo precisa saber que Jeová é Deus e que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o dia de todos os dias. Vejam, o Rei já reina. Vocês são seus agentes de publicidade. Portanto, anunciem, anunciem, anunciem o Rei e seu reino.